Oi, turma. Aqui é o professor Leonardo de Arruda Delgado e nessa aula iremos fazer uma introdução sobre a anatomia aplicada à educação física. Na aula de hoje, nós teremos conceitos básicos sobre anatomia e como essa anatomia ela é integrada com a disciplina Educação Física. Etimologicamente, a palavra anatomia vem do grego ana, que quer dizer partes, mais tomes, que quer dizer cortar. Do latim dissecare, quer dizer cortar em partes. Então, a anatomia, no sentido amplo, é a ciência que estuda a forma e a estrutura dos seres organizados. Já no sentido restrito, é a ciência que estuda a forma e a estrutura do corpo humano. O conceito de variação anatômica são todas as diferenças morfológicas externas ou internas entre os elementos que compõem um grupo ou no mesmo indivíduo, onde se comparam dois lados que se apresentam sem prejuízo funcional para o indivíduo. A variação anatômica, ela tem tanto características externas, como diferença de altura entre duas pessoas, ou uma pessoa mais pesada ou mais obesa em relação a uma pessoa mais magra. As variações anatômicas internas têm relação com a forma, né? Por exemplo, nós temos o pulmão, né? O pulmão do lado direito é diferente do pulmão do lado esquerdo, porque o do lado esquerdo ele aloja o coração no mediastino medial. Então, eu posso dizer que existem formatos diferentes, né, de estômago entre dois indivíduos. As veias superficiais do braço de um mesmo indivíduo também podem sofrer variações anatômicas. Fatores gerais das variações anatômicas: a idade. Com o tempo, o nosso corpo ele vai mudando, ou durante a nossa vida, né, existem algumas mudanças com relação à anatomia. O sexo, né, então, o caráter masculino e feminino, existem diferenças, né, existem variações anatômicas entre homens e mulheres. Etnia, né, a denominação a cada grupo de humanos que possui características físicas comuns, externas e internas, pelas quais se distingue-se das demais raças. Fatores gerais da anatomia, né, da variação anatômica. Então nós temos o biotipo, né, o biotipo está relacionado com os atributos físicos do corpo, como altura, percentual de gordura, magreza, né? O biotipo ele pode ser também identificado pelo somatotipo, que são os componentes da endomorfia, mesomorfia e ectomorfia. A evolução, né, há um processo evolutivo onde ocorrem algumas mudanças. O Homo sapiens ele aumentou a sua altura, né, aumentou a sua estatura, e o formato do crânio teve também mudanças, né, entre outros tipos de mudanças que aconteceram durante a evolução das espécies. O esporte ele pode também desenvolver de maneira mais acentuada certos grupos musculares em detrimento de outros. Então nós temos agora um conceito, né, que é a anormalidade, né, a anomalia e a monstruosidade. A anomalia são as variações morfológicas que vão determinar perturbações funcionais. Por exemplo, o indivíduo que pode nascer com um dedo a mais da mão, né? Então, tem aquelas pessoas que têm um dedinho postiço. Então, isso não há prejuízo com a relação à vida da pessoa, a pessoa continua viva. Então, há uma variação anatômica, né? É só uma mudança que a gente pode observar. Já a anomalia, há o quê? Há um aumento ou uma formação genética diferenciada. A monstruosidade é uma anomalia acentuada, de modo que essa deformação ela é tão profunda que ela geralmente é incompatível com a vida, né? Então nós temos aqui a agnésia, né? Não formação do encéfalo. Então, nesses casos, há um comprometimento da vida do indivíduo. Então, o que é o normal para o médico e o que é normal para o anatomista? Normal para o médico é tudo aquilo que é sadio, rígido e funcional, ou seja, não tem doença. Já para o anatomista, é aquilo que estatisticamente acontece com maior frequência, ocorre na maioria dos casos, né? A anatomia ela pode ser estudada, ela pode ter vários tipos, né? Então eu posso dizer que quanto ao método de observação, a anatomia ela pode ser macroscópica e microscópica. A anatomia microscópica ela pode ser conhecida como citologia e ela é dividida em citologia, histologia e embriologia.
A citologia é o estudo das células, a histologia é o estudo dos tecidos e como esses se organizam para a formação dos órgãos, e a embriologia é o estudo do crescimento e desenvolvimento do ser humano. Quanto ao método de observação, né, nós temos que a anatomia ela pode ser macroscópica, né? E essa anatomia macroscópica ela pode ser dividida em anatomia antropológica, que vai estudar os tipos raciais, a anatomia biotipológica, que vai se ocupar sobre as morfologias constitucionais do corpo, a anatomia comparativa, que se refere ao estudo comparado dos órgãos de indivíduos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes, e a anatomia superficial, que é o estudo dos relevos morfológicos na superfície do corpo humano. Com relação à região estudada, essa anatomia ela pode ser axial e apendicular. Quando a gente diz que a anatomia é axial, ela vai estudar cabeça, tronco, né? Na cabeça são estudados o crânio e a face, e no tronco são estudados o pescoço, o tórax e o abdômen. Já na porção apendicular, nós temos os membros superiores e membros inferiores e as cinturas, né? Então, nos membros superiores, nós vamos estudar a cintura escapular, ou ombro, braço, antebraço e mão. Já nos membros inferiores, nós vamos estudar a cintura pélvica, o quadril, coxa, perna e pé. Com relação ao tipo de sistema, a anatomia ela pode ser dividida da seguinte forma. Sistema esquelético, o estudo do osso dos esqueletos se chama osteologia. Sistema articular, se chama artrologia ou sindesmologia. Sistema muscular, miologia. Sistema nervoso, neurologia. Sistema dos sentidos, estesiologia. Já o estudo das vísceras, esplancnologia. Estudo do tegumento, dermatologia. Sistema circulatório, angiologia. Sistema digestório, gastroenterologia. E aí nós temos, continuando ainda, né, o sistema respiratório, pneumologia, sistema urinário, urologia, sistema endócrino, endocrinologia, sistema reprodutor masculino, andrologia, sistema reprodutor feminino, ginecologia. Com relação à descrição, ao método de estudo, a anatomia ela pode ser sistemática ou descritiva, que é o estudo dos sistemas orgânicos isolados, a anatomia topográfica ou regional, que é o estudo das regiões do corpo, a anatomia por radioimagens, né, o estudo do corpo mediante o uso de imagens, tipo raio-x, que chamamos de tomografia, ressonância magnética e outras, e aí nós temos a anatomia ainda quanto método de estudo. Ela pode ser de superfície, que é o estudo do corpo mediante os relevos e depressões existentes em sua superfície, e a anatomia de cortes segmentados, que é o estudo do corpo mediante o uso de cortes seriados para serem associados ao estudo da tomografia, ressonância magnética e outros. Tá? Divisão do corpo humano, né? Classicamente, o corpo é dividido em cabeça, tronco e membros. A cabeça se divide em face e crânio, já o tronco se divide em pescoço, tórax e abdômen. Os membros são divididos em superiores e inferiores. Os membros superiores são divididos em ombro, braço e antebraço. Os membros inferiores são divididos em quadril, coxa, perna e pé. Tá? Nomenclatura anatômica, né? O conjunto de termos que são empregados na anatomia para designar e descrever o organismo e as suas partes, né? Então, com um extraordinário acúmulo de conhecimento do século passado, graças aos trabalhos de importantes escolas anatômicas, sobretudo na Itália, França, Inglaterra e Alemanha, as mesmas estruturas do corpo recebiam denominações diferentes. Então, nesses centros de estudos e pesquisas, eles desenvolveram uma nomenclatura. Em razão dessa falta de metodologia e de inevitáveis arbitrariedades, mais de 20 mil termos anatômicos chegaram a ser consignados, né? Chegaram a ser utilizados. Hoje houve uma redução e nós temos cerca de um pouco mais de 5 mil termos. Em 1955, em Paris, houve a aprovação oficial da nomenclatura anatômica, conhecida como a sigla de PNA, que é Paris Nominal Anatomic. Tá? Então, princípios fundamentais para se fazer uma nomenclatura anatômica. Então, cada estrutura deve ser designada por um único termo. Tá? Os termos eles estão listados, né, oficialmente, sejam escritos em latim, que é uma língua morta, né, mas cada país tem a liberdade de traduzir para a sua própria língua.
que sejam termos de fácil memorização, que não pode ter epônimos, ou seja, eu não posso utilizar nome de pessoas para determinar, né, alguma estrutura do corpo. Então, esses nomes de pessoas, eles não podem ser utilizados. Então, outra característica são as abreviações. Por exemplo, artéria, eu utilizo o A maiúsculo, artéria. Quando eu quero colocar no plural, eu coloco 2 As, artérias. Ligamento, ligue. No caso de ligamentos, eu acrescento mais um G, ligamentos. Músculo, um M maiúsculo, músculos, MM. Nervo, N maiúsculo, nervos, N maiúsculo. Ramo, R maiúsculo, ramos, R maiúsculo. Veia, V maiúsculo, veias, V, né, também em maiúsculo. Bom, então nós terminamos aqui a nossa primeira aula. Espero que vocês continuem os seus estudos, acompanhem o material impresso, façam o exercíciozinho no final lá da apostila. Um abraço a todos e até a próxima.